Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, te vou caminhar. Tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nós aqui, levando até você esse momento de adoração e que seja essa a palavra do nosso coração, não só dos lábios, né? Jesus, eis-me aqui. Todos que na Bíblia disse eis-me aqui, estava correspondendo a aquilo que Deus esperava deles, né? E que seja isso para mim e para a tua vida na noite desse dia, esse domingo abençoado, dia 7 de junho, ó, chegamos o mês de junho, 6º mês do ano, com toda a história que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos o tempo aí, ó, indo embora. Então, graças a Deus por isso, que o tempo não parou na situação drástica, né? Ele está caminhando. E louvamos a Deus por isso. Então chegamos no primeiro domingo do mês de junho. Então, maio já ficou para trás. Tá bom? E que nesse domingo, hoje, primeiro domingo, é a nossa Santa Ceia. Mas a gente não está reunindo no templo. Então, durante a semana, a gente já ministrou ceia para os grupos de irmãos que nós estamos, da forma que nós estamos trabalhando já desde o mês de março, né? Então que nessa noite Deus alcance a tua vida e que essa família, essa casa diga isso que nós acabamos de cantar. Jesus, eis-me aqui. Estamos aqui com essa equipe abençoada do Ministério de Louvor, o evangelista Sérgio, a Thalita. Se você não percebeu, hoje nós estamos sem o nosso contrabaixista ali, o Leonardo. O Leonardo foi pai na última terça-feira. A Daniele, que opera aqui a nossa mesa de som, ganhou neném. Na última terça agora, dia 2 de junho, o Benjamin chegou ao mundo. E por isso, hoje eles não estão aqui conosco. Tá bom? Que Deus abençoe a vida do Leonardo, a vida da irmã Daniele, sua esposa, e o Benjamin, que veio aí enfeitar essa família. Tá bom? Deus continue abençoando vocês, no nome de Jesus Cristo. Aí eu quero lhe convidar, irmãos, para que nesse momento nós cheguemos aí naquela situação que nós, todos os domingos, nós estamos chamando essa atenção. Por quê? Nós não estamos congregando, né? Nós não estamos congregando. Nós estamos vivendo aquele momento da pandemia e nós estamos afastados do templo. Então o nosso culto tem sido online e dentro das nossas casas. Tá bom? Então eu quero lhe convidar agora, antes da gente fazer o primeiro momento de oração, eu quero lhe convidar para a gente iniciar esse momento agora, depois desse louvor abençoado, né? Como eu estou falando, o irmão Sérgio, a Thalita no teclado, a irmã Érica e a Judite, a minha esposa aqui, juntamente conosco. Hoje diminuiu 3 integrantes aqui, pelo motivo de que o Benjamin veio ao mundo. Tá? Então, mas eu quero lhe convidar a isso. Vamos lá? Vamos parar com tudo que a gente está fazendo, senão não se torna culto. Você sabe que você pode pôr aí, para estar rodando aí, seja na televisão, no tablet, no celular, e você está fazendo as coisas. Então não tornou-se culto. E a ideia é que seja um culto. Tá? A gente só mudou de endereço, que é lá aqui na rua Mogi Guaçu, número 51.
o templo da igreja O Brasil para Cristo. Tá certo? Hoje é aí na sua casa. É a gente daqui do templo chegando na sua casa para nós vivermos esse momento aí abençoado. Tá? Então pare com tudo para a gente tornar um culto. Você para com tudo que você está fazendo agora. Chegue aí junto dessa família, reúna aí no local onde vão assistir. E vamos lá. Vamos viver os nossos momentos aí dos nossos 40, 50 minutos. Tá? Vamos orar então? Vamos começar. Primeiro momento de oração depois do louvor. Vamos estar orando. Se você está em família aí, obviamente, pegue nas mãos aí e fale aí agora. Use essa expressão que nós acabamos de cantar. Diga: Jesus, eis-me aqui. Ou, como estamos em família, né, diga: eis-nos aqui. Tá certo? Que isso seja uma verdade, que Deus enxergue agora aquilo que você vai falar, não somente com os lábios, mas no coração também. Porque não adianta nada os lábios pronunciar a palavra e no coração é outra coisa. Por isso que a gente está sempre fazendo esse momento aqui de chamada, para que nós paremos tudo e viemos a juntar aí e fazer o nosso culto. Tá bom? Vamos orar então. Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua bondade e por tua misericórdia, Deus. Mais um dia nós estamos aqui, Senhor, levando esse culto através da internet ao lar desse irmão, dessa irmã, dessa família querida, dessa família abençoada. Meu Deus, nós estamos impossibilitados de chegar até o templo por causa das aglomerações. Senhor, mas nós estamos nos reunindo. Senhor, nos domingos o culto está chegando até esse lar e nós queremos te pedir que nessa noite do domingo, dia 7 de junho de 2020, aquilo que nós vamos falar pela tua palavra, Senhor, os nossos momentos de oração, os nossos momentos, meu Deus, em família, Pai, que nós possamos agora, o Senhor possa ouvir aí do trono da tua glória, o eis-me aqui das nossas vidas, como acabamos de cantar junto com o nosso ministério de louvor aqui. Senhor, é no nome de Jesus. Tome aí essa família, abençoando para a glória do teu nome, que haja lugar, Senhor, no coração desse pai, dessa mãe, desses filhos, de todos quantos estão nos ouvindo, que haja um lugar para a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Então nós estamos, irmãos, já no 7º dia do mês de junho. Tá? Tudo parado, continua tudo parado. Voltou aí o comércio a funcionar. Algumas coisas aí que estava parada retornou aí aos seus funcionamentos, mas a igreja, juntamente com outros setores, ainda não voltou. Tá certo? E enquanto não voltar, nós vamos estar fazendo dessa forma aqui. E como eu tenho sempre falado aqui, é uma bênção o momento que a gente tem aqui na igreja, para que daqui nós transformemos em culto aquilo que a gente vai fazer chegar na sua casa, junto com essa turma que a gente está aqui. Tá certo? E que hoje, nosso primeiro domingo, né, era a nossa Santa Ceia. E como eu já falei, nós ministramos ceia durante essa semana aqui, tá? A gente está fazendo em grupos, né? Em casas, tá bom? E você com certeza já deve ter participado aí da ceia. A gente está aí procurando nos contornar dentro dessa possibilidade, tá certo? Mas todos têm participado da ceia sim, e nós vamos ver até quando que for esse momento, vai ser desse jeito, tá? Nada de reclamar, de abrir a boca e a gente está murmurando, né? Tem um texto que diz que Deus escuta o nosso murmúrio, né? E se a gente não tomar cuidado, olha, já estamos caminhando para 3 meses. Dia 22 de junho agora, faz 3 meses que nós paramos com as atividades da igreja presencial. As nossas reuniões, os nossos cultos, tá bom? Então, se a gente não tomar cuidado, 3 meses já de murmúrio, de reclamo. E Deus, com certeza, não se agrada disso. Então, vamos
obedecer a nossa OMS, a nossa Organização Mundial de Saúde, aquilo que os nossos governantes, tanto o município como o Estado, têm aí projetado, e a gente está caminhando aí. Porque senão a gente reclama e nós não vamos mudar nada. Então, antes da gente se chatear, a gente viver aquela vida, sabe, de briga com os nossos governantes, sem eles nem nos conhecerem, é melhor a gente viver em paz, estar tranquilo dentro de nós e tirando o maior proveito do momento que nós estamos vivendo. Então, um momento como esse é um momento de culto, então a gente vai cultuar. Agora é com você, tá bom? Nós estamos daqui transmitindo esse culto e agora é você aí dentro dessa casa, tá certo? Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus agora. Hoje eu quero falar de uma palavra que durante essa semana me veio ao coração, uma palavra sobre ousadia, e eu peguei um texto bíblico do Evangelho segundo escreveu São João. Eu falei esses dias que durante esse mês, a gente está lidando com os 4 evangelistas. O Evangelho é um, o Evangelho ele é de Jesus. Então o Evangelho é um. Agora os homens que comentaram o Evangelho são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente procurou esses dias fazer um apurado daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus tratou, para a humanidade. E esses homens escreveram. E hoje eu quero falar dessa palavra, ousadia, uma pessoa ousada. E eu quero ler no capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João. Quando a palavra de Deus, ela nos diz acerca da ressurreição, e nos diz assim, São João, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. São João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos dê agora a graça, a revelação. A Bíblia, ela está aí exposta para todo ser humano. Todo homem, toda mulher tem liberdade. Já dizem que é o livro mais vendido no mundo. Mas não é apenas possuir a Bíblia ou ouvir a Bíblia, ouvir ministrar da Bíblia, né? A Bíblia, ela tem que a gente estar com a mente certa daquilo que a gente está ouvindo, e o coração aberto, para que ela caia como uma boa semente e faça aquilo que ela veio fazer. Tá bom? Então peça a Deus aí e abra teu coração. Peça a Deus que tenha uma revelação sobre a sua vida. A mesma palavra que você ouvir, e milhares de pessoas podem estar ouvindo, o que acontece? Mas nem todos vai ter o mesmo efeito. O efeito é quando o coração se torna como uma boa terra e a palavra cai nele. Tá? Judas, está escrito que Judas fazia parte do grupo dos 12. Mas Jesus disse que a palavra não entrou nele. Tá certo? Quantas pessoas que a gente sabe que estão dentro da igreja por tanto tempo,
mas ainda não houve mudança. E o principal é isso, é que faltou cair a palavra de Deus no coração, até chegou aos ouvidos, tá? Mas quando ela cai no nosso coração é quando ela vai efetuar suas mudanças. Vamos orar então? Deus, mais uma vez, meu Pai, nós oramos dessa feita depois da leitura da Tua palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer, nós queremos, Senhor, pedir que o Teu Espírito tenha essa liberdade de trazer na nossa alma, na nossa mente, coração, espírito, a revelação da Tua palavra. Se o Senhor não revelar, nada acontece, Pai. A gente vai ler como qualquer outro livro, como alguém já disse. Meu Deus, que a Bíblia fechada é um livro qualquer, aberta é a palavra de Deus. Mas é da forma que a gente recebe essa palavra, Pai. Senão, mesmo ela aberta, mesmo ouvindo, ela não vai mudar nada as nossas vidas. Portanto, nos ajude, que o nosso coração seja boa terra nessa noite. E a Tua palavra, a semente que vai germinar dentro dele, e nós vamos sair, Senhor, do ambiente onde Tua palavra está sendo ministrada, com desejo de Te agradar, com desejo, Senhor, de vencer, meu Pai, com desejo de melhorar as nossas vidas. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. A palavra ousadia, né, ela tem uma conotação de corajoso, né, audácia. É uma palavra que a gente vê muito nos escritos de Paulo. Paulo, quando começa a sua vida lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 27, quando Barnabé está introduzindo Paulo ao seio da igreja, que a igreja se fechou e não queria aceitar o Saulo, né, como aquela pessoa de quem teve uma revelação, e Barnabé foi o homem que introduziu Paulo no seio da igreja, o Saulo, até então, no seio da igreja. E o que o Barnabé pega é o testemunho, né, de como ele já ouvira Saulo pregar. E no capítulo 9, versículo 27, está escrito que o Barnabé, quando está falando, ele diz, olha, eu ouvi falar de uma forma ousada. Então a ousadia, ela leva a gente, ela tem a mesma palavra, ela tem os dois lados. Tem o lado positivo e ela tem o lado negativo, né? A gente vê crianças hoje enfrentando os pais. É uma ousadia, não deixa de ser. Uma criança que enfrente os pais, sabe? A gente olha e para a gente tornou-se uma pessoa ousada. Deus me guardou de que eu não fosse ousado junto ao meu pai e à minha mãe. Porque senão, eu não sei se eu estaria vivo aqui para contar a história. E como também muitos de nós. Agora hoje não. Hoje a gente vê uma criança enfrentando pai e mãe, e esse pai e mãe dizendo que não aguenta mais uma criança com uma idade tão tenra. Tá? Estão ali nos 5 anos de idade, já estão dominando. E essa é mais do que ousado. Então essa mesma palavra, ela se torna aquela palavra do lado positivo, como a palavra do lado negativo. Tá? E do negativo sempre vai ser isso. Tá? Pessoas que enfrentem assim situações que ela devia ser bem humilde, e ela começa a encarar achando que ela é o bambambam da história, né? E quantas pessoas, por ser ousada, já perdeu o emprego, até mesmo a vida, né? Quantas pessoas que já morreram porque foram ousadas demais, né? Conta-se uma história de uma pessoa que numa enchente, ele estava lá e subiu para o telhado da casa e foi enchendo, a água foi subindo, e ele, como cristão, disse, não, Jesus vai me tirar dessa daqui. E conta-se que ele estava lá aguardando, e os bombeiros foram lá com bote, né, com salva-vidas, e tentou tirar ele. Ele agarrou-se e disse, não, eu não saio, é Jesus quem vai vir me tirar. E daqui a pouco os bombeiros desistiram, que viu que a casa ia desabar, e saíram fora. E conta a história que essa pessoa morreu afogado naquele dia. E quando chegou no céu, ele vai, segundo a história, a conversa, né, obviamente, ele vai lidar com o Senhor e diz, eu esperei que o Senhor fosse me salvar. E a história, quem conta o seguinte, que Jesus olhou para esse ser, esse irmão,
e disse: rapaz, mas eu mandei até bombeiro te tirar, mandei helicóptero ir lá te buscar e você não saiu. Ou seja, a gente às vezes perde até a vida por ser ousado demais, né? Tem criança que apanhou tanto por ser ousado demais. Então, pessoas que perderam emprego e outras situações que aconteceram. Tá certo? E nós encontramos também lá no capítulo 20 do livro de Lucas. Lucas fala lá da história dos saduceus, que a gente já ministrou aqui, no capítulo 20, versículo 40. Lucas diz que depois que eles tiveram uma conversa com Jesus, ele diz: e eles não ousaram mais perguntar-lhes nada, porque eles viram que com Jesus eles não iriam ganhar nada. E Jesus tinha sempre a resposta lá, para dar para eles e para dar uma explicação que serviu e serve para nós hoje como palavra de Deus. Tá certo? E Lucas escreve isso, dizendo no capítulo 20, versículo 40, que eles não ousavam, ou seja, eles eram ousados para fazer certos tipos de perguntas a Jesus. E conosco não é diferente. Tem coisa que a gente usa de ousadia, né? Que não devíamos ser mais humildes, tá certo? Mas eu quero falar desse texto, essa ousadia que a gente vê em Pedro. A Bíblia nos diz aí que quando saiu a notícia de que Jesus havia ressuscitado, a Maria chegou aí lá no sepulcro, e quando ela chegou lá, ela viu que já não estava mais a pedra no lugar, né, no domingo pela manhã, e a Maria correu e anunciou a Pedro e ao discípulo, que João, a quem diga que ele está falando dele mesmo, ele se nega a dizer que é ele. Ele diz ao discípulo que Jesus amava. Então mostra-se que era ele, né? E os dois saem correndo. Isso me chamou muita atenção. Se a gente tem que ser ousado na vida cristã, sabe, cuidado com aquela ousadia barata, né, que a gente vive aí, para a gente poder não estar quebrando a cara, a gente não está vivendo aquela história de que amanhã a gente está pagando preço alto. Cuidado com isso. Mas na vida cristã também, a gente tem que ser ousado. Tem hora que a gente tem que partir para cima. Eles estavam tristes. O mestre havia morrido, foi sepultado. Existia uma história drástica ao redor do momento ali. Pedro estava numa angústia grande. Por quê? Porque Pedro havia negado Jesus. E o que acontece? Ele estava vivendo aquele momento de pânico. E ele está lá no lugar dele, e daqui a pouco chega a notícia que eles aguardavam. Por quê? Jesus havia falado que ressuscitaria. Mas está o texto dizendo aí que para eles não tinha sido revelado ainda como escritura. Isso daí. E o que é que Pedro, quando Pedro ouve a história, que a Maria chega, né? E conta para ele e para João, ele sai correndo. Olha que coisa bonita. Quando ouviram a notícia de que Jesus não estava no sepulcro, eles não entenderam sobre o fator da ressurreição, mas eles correram para ver o que é que está acontecendo. E está aí o texto dizendo que eles correm em direção ao sepulcro, os dois juntos. Mas o João devia ter mais ginga de correr do que o Pedro. O João devia fazer mais algum exercício do que Pedro, né? E o João correu mais. O texto está dizendo aqui que correndo o João um pouco mais do que o Pedro, chegou primeiro no sepulcro. Agora olha que coisa interessante. Chegou e não teve coragem de executar aquilo do qual foram fazer. Ele chegou e parou na frente, na porta, né, da entrada do sepulcro. A pedra tinha sido removida. E ele parou, olhou lá dentro e viu que os lençóis estavam no chão. Estavam no chão. Chegou Pedro agora, é disso que eu quero falar alguns minutos com você. A ousadia de Pedro, aquela ousadia que a vida cristã, ela vai mudar, a gente vai ter, sabe, momentos gloriosos quando a gente vive ela em Deus. Então Pedro chegou e ele não se satisfez como João de ficar só na porta do sepulcro. Pedro chegou e de uma forma ousada, ele entrou para dentro do sepulcro. E nós acabamos de ler João dizendo que esse discípulo viu os lençóis.
Pedro não. Pedro, quando entrou, ele viu algo a mais. Então a ousadia na vida cristã me leva a viver algo glorioso da parte de Deus. Ele entrou e está escrito aí, ele viu os lençóis que João tinha visto, mas ele viu algo a mais. Ele viu o lenço que esteve sobre a cabeça de Jesus, lá na sepultura, enrolado de uma forma ordeira, sabe? No local próximo lá da cabeceira onde ele foi colocado. Então olha que coisa bonita. João correu mais do que Pedro. Chegou ao sepulcro primeiro. Pedro chegou e não ficou lá parado na porta esperando o que é que vai acontecer. Não, vamos tirar as provas. Se esse negócio aqui aconteceu alguma coisa, nós vamos ver. E quando ele chegou, o que chama a atenção é que ele olhou e o lenço estava enrolado. Como isso é bonito. Não foi uma coisa desesperada, não foi uma coisa, olha, nós vamos ter que correr, que os soldados estão aí fora. Não, Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Para Deus não existe diabo, não existe demônios, para Deus não existe homens furiosos. Quando Ele quer agir, Ele age dentro da sua normalidade, porque Ele é o Senhor. Então, quando Pedro entrou, além, como diz aí João escrevendo, além de Pedro ver os lençóis que João viu, aí Pedro vê algo a mais. Você sabe o que isso mostra para mim e para você? Que quando eu e você entramos na presença de Deus, os nossos olhos vão captar coisas gloriosas. Então, tome cuidado, que eu tome cuidado para a gente não viver aquela vida monótona, sabe? De ser crente. Agora, então, a gente sentar no templo. Tem gente que não vive nada da religião, porque acostumou que é só no templo, não. Mesmo dentro da sua casa, você pode entrar mais profundamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, Pedro chega, olha lá a situação, e quando ele olha, João escreve isso. Pedro viu algo a mais. O que é que o Pedro viu? Pedro viu o lenço enrolado. O Deus eterno, o Deus que é ordeiro, sabe? Não largou tudo lá. Sabe aquela história que o pai e a mãe tentam passar para a criança, né? Isso tem uns que nunca aprenderam. Até hoje tem que pai e mãe estar lá arrumando a cama dele. É isso que aconteceu. Estava tudo sob controle, tudo sob ordem. O anjo que veio lá, ou o próprio Jesus, ou o Espírito Santo, como está escrito, que ele pelo Espírito saiu da sepultura, eu sei que o Deus ordeiro teve naquele lugar. Glória ao nome de Jesus. E tudo dele é debaixo de ordem. Nada diante de Deus é debaixo de confusão. Até numa hora como essa. Então ele saiu de lá. E o que se esperava era isso. Isso para Pedro foi a cura da sua alma. Começou aí. Porque agora brotou esperança dentro de Pedro. Porque mais tarde o Pedro faz uma pergunta para Jesus. Dizendo, olha, e desse o que será? E Jesus repreende Pedro dizendo o seguinte. Dizendo lá no capítulo 21 do mesmo evangelho aí. Quando Pedro está lá, e Jesus tratando com ele, depois que ministrou a cura, a saúde na alma do Pedro, aí Pedro olha para o João e diz, e desse, o que será? Jesus disse, olha, deixa ele, você cuida da sua vida, rapaz, você deixa aí o que eu tenho para ele. E tornou-se uma história que diz o texto, que correu entre os discípulos, que João, né, nunca ia morrer, não foi disso que Jesus falou. O próprio texto é explicativo lá. Mas Pedro está pensando, bom, se eu que neguei, ele está fazendo tudo isso na minha vida, e quanto mais é esse daqui, porque sempre é assim. E era disso que Pedro precisava. Pedro tinha negado, Jesus morreu, foi sepultado. Quando chegou a notícia, nós não vimos o Senhor lá no sepulcro, alguém tirou ele de lá. Que a Maria não chegou dizendo que ele ressuscitou. A tal ponto que quando todos vão embora, os discípulos, ela fica lá na porta do sepulcro e ela pergunta para os anjos, ela diz, aonde puseram o meu Senhor? Primeiro o anjo diz que ele ressuscitou, e ela, quando vira, Jesus está atrás, e ela pergunta para o Senhor Jesus, pensando que era o hortelão, ou seja, aquele que cuidava do jardim onde ele foi sepultado.
Se aonde puser o meu Senhor, me diga que eu quero pelo menos estar junto com Ele, mesmo morto. Eu quero Jesus do meu lado. E Jesus chama ela pelo nome, Maria. E as escamas caem dos olhos espirituais de Maria. E ela reconhece que é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha, lembre-se disso. Lembre-se disso. Seja ousado na sua fé. Que eu seja ousado na minha fé. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo caminhando para o céu, mesmo caminhando, falando de Deus, mas a gente vive tão apagado, a gente vive uma vida espiritual tão sem nada de Deus. Sabe, aquela coisa que parece que o mundo vai acabar com uma pandemia que a gente está vivendo. Acredite, que você se envolvendo com Deus, a sua alma vai gozar de esperanças profundas no nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vida e a minha, ela tem que ser ousada, não com as pessoas, como eu falei no início, mas na fé em Deus. Seja ousado, entre na sepultura. Se precisar entrar lá, para ver se ele verdadeiramente está lá escondido ou não, olha, que eu e você entre junto com Pedro. Porque quando sair de lá, a gente vai ter coisa para contar. E o João escreveu, mais uma vez, me ouça isso daqui. João escreveu dizendo, eu vi os lençóis, porque eu parei na porta, mas Pedro entrou e viu o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Então, nunca se esqueça disso. Quanto mais ousado nós formos na fé, não é aquela ousadia barata, ousado na fé, seja ousado, tire tempo para estudar a palavra de Deus. Seja ousado, coloque-se de joelho, ore durante os seus dias. Hoje nós não estamos à procura de um corpo, se está vivo ou não. Hoje nós temos a certeza que Ele vive para todo sempre. Ele vive e eternamente está escrito isso daí. Então hoje, eu e você, não estamos à procura de um Cristo, se Ele está vivo ou não. Se a gente viu os lençóis, o lenço, mas cadê Ele? Logo Ele apareceu para eles e isso ficou escrito. Que eu e você pode ter a ousadia de falar da ressurreição. Era isso que eles precisavam. Era isso que eles queriam na vida. Por quê? Porque senão tudo que Jesus falou foi de água abaixo. Se ele não sai da sepultura, tudo tinha acabado em miséria. A gente era apenas portador de uma notícia de que o Messias esteve à terra. Os evangelhos ou os evangelistas, escrevendo os assuntos do evangelho, das boas novas de Deus, eram portadores apenas de que o Messias esteve na terra. E como terminou o Messias? Terminou como qualquer ser humano, na sepultura. Mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que ele não ficou na sepultura. Ele saiu e saiu dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, ousem, ousem, tudo que for acerca de mim, acerca das Escrituras, sejam ousados, camine a ousadia pelo Espírito de Deus na noite desse dia. Deixe Deus invadir teu coração. Abra teu coração e deixe essa ousadia. Sabe, se você foi ousado com seu chefe, com seu pai, com a sua mãe, aquelas ousadia de esposa e esposa, aqueles encarar, sabe, pobre, que não traz nada de melhoria. É membros enfrentando pastores, sendo ousado. Quando as coisas não dão certo, tem que estar mudando de igreja, porque o camarada é muito ousado. Olha, eu quero te falar, seja ousado na fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus encontre esse lugar na tua vida. Eu quero deixar essa palavra aqui. Que Deus encontre na tua vida, na noite desse domingo, dia 7 de junho do ano de 2020. Que Deus encontre na tua vida esse lugar de trazer essa ousadia da sua palavra. É bonito quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que foi ousado até para escrever. Você já viu uma escrita de alguém tímido? A caneta, vai transmitir, o lápis vai transmitir ao papel a timidez. A pessoa pode estar falando da melhor coisa que for, mas a timidez dela vai sair lá. Então, Paulo diz, eu fui ousado em escrever para vocês, que nós olhemos para a Bíblia foram homens ousados que escreveu.
Foram homens que chegou e disse isso aqui, ó, ele está vivo, eu vi o lugar lá. E daqui a pouco, quando a Maria fica, ele aparece para ela, como falamos, e ela sai anunciando, verdadeiramente, ele vive, ele esteve comigo. E ele foi à procura lá dos discípulos e ficou comprovado que tudo que ele falou como Messias está aprovado por Deus. Como o nosso sumo sacerdote entrou diante de Deus, ofereceu o sacrifício e saiu vivo lá. Ele não morreu lá dentro do local do sacrifício. Ele saiu com vida e a sua igreja vive também ao lado dele. Que Deus te dê graça. Deus te dê graça. Levante-se agora aí na ousadia em Deus. Você que não tem o costume da leitura da Bíblia, leia a Bíblia. Seja ousado. Para ler qualquer outra coisa, não precisa de ousadia não, porque a nossa situação vai levando a gente a ler tanta coisa, a assistir tanta coisa. Mas seja ousado nessa noite e tenha um propósito no teu coração da leitura bíblica, dos bons livros. Leia Provérbios, 31 capítulos, dá para ler no mês de junho, dá para a gente ler o livro de Provérbios. Eu tive há muito tempo atrás, um tempo que eu lia Provérbios todos os dias, eu lia um capítulo. E quando estava naquele afã mesmo de leitura, eu lia 2, 3. Então acabava em 15 dias. Mas se você ler um capítulo de Provérbios por dia, você lê todo o livro de Provérbios. E o outro mês, lê de novo. Você quer ser sábio no seu casamento, nas suas finanças, em toda a história da sua vida? Provérbios é o melhor livro que tem. É a sabedoria de Deus na vida do Salomão. E quem lê, olha que faculdade gloriosa. A gente não é que não precise. Eu ia falar que não precisa ir para dentro de uma faculdade, mas com relação às coisas de Deus, não precisa. É só você ler a Bíblia. Agora você tem que fazer um curso teológico, obviamente, faça. Tá bom? Estude, mas seja ousado nessa noite. Seja ousado para orar. Seja ousado. O diabo vai tentar de tudo para que eu e você não ore, mas seja ousado e entre para o momento de oração diante de Deus. Seja ousado para tudo diante de Deus, para tudo do reino, porque é disso que nós precisamos. Imagine-se assim, tire Pedro da cena e vamos correr junto com João. Será que o João ia ver mais do que nós? João chegou lá e viu os lençóis. Se fosse eu nem perto eu ia chegar, né? Talvez você nem perto ia chegar. Então João ganhou da gente. Ganhou na carreira e ganhou quando chegou lá. Olha, eu tenho que falar. João, o que é que você tem que falar? Eu vi os lençóis. Daqui de fora eu olhei e vi os lençóis lá dentro. Mas que eu e você sejamos o Pedro da história aí. Chegando lá, a gente não vai parar na porta, a gente vai entrar na presença de Deus. E nós vamos sair de lá com coisas gloriosas para contar. Conte aos seus filhos, conte à sua família, conte para alguém que você viu coisas gloriosas na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa graça e essa ousadia agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar, terminando esse momento aqui de palavra. Tá bom? Nós vamos estar fazendo esse momento de oração, como nós terminamos no último domingo, falando, né? Que se a bênção que não chegou no mês de maio, ó, prepare seu coração, que ela pode estar vindo a caminho no mês de junho. Com tudo que está acontecendo, Deus continua sendo o Senhor para todo sempre. O sacrifício foi aceito e o nosso Messias, o nosso Jesus, saiu de lá e veio ao nosso encontro. Isso é o melhor da história. Sabe, a ressurreição é o que deu vida ao Evangelho. Senão estava tudo perdido, era uma história como qualquer uma outra. Mas o nosso Jesus está vivo. Vamos orar então? Vamos falar com Ele? Já ouviu leu aquela frase, slogan de camiseta, né, daqueles adesivos de carro? Jesus está vivo. Falei com Ele agora há pouco. Quando alguém quer expressar o momento de oração, então escreveram essa frase. Jesus está vivo, porque eu falei com Ele agora há pouco. Seja essa a verdade na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez, meu Pai Celeste, nós oramos, Senhor. Agora, Senhor, pós-palavra, que essa palavra tenha lugar na minha vida, nas nossas famílias. Senhor, no coração daquele que ouviu. É o que nós podemos fazer, Pai, nos reunir aqui
com esse grupo de irmãos abençoado, e essa família ou essa pessoa está assistindo aí, está ouvindo aí do outro lado, Senhor, pela internet, Pai. Pai, mas trazer ao coração já não é conosco, meu Deus, é só o Teu Espírito. É Ele quem revela a Tua palavra, é Ele quem, Senhor, traz o Senhor para dentro de nós. E eu quero te pedir, eu quero orar por esse coração que acabou de ouvir a Tua palavra. Essa família, toma nas Tuas mãos, Senhor, que toda ousadia barata da nossa vida, de encarar pai, mãe, pastor, o supervisor, o chefe, Pai, que caia por terra, e que a ousadia cristã, meu Deus, aquela que a gente vê nesse texto na vida de Pedro, que nos faz ir um pouco mais além. Meu Deus, venha sobre a nossa vida agora, o Espírito Santo traz sobre nós essa ousadia cristã, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, agradecidos para a glória do Teu nome. Senhor, oramos pela situação que nós continuamos a viver dessa pandemia, afastados do templo, sem congregar por causa da aglomeração. Meu Deus, continue guardando a Tua igreja, o Teu povo, as famílias. Senhor, olha os hospitais, aqueles que estão infectados. Olha aquilo que é verdade, Senhor. E também aquilo que é mentira, Pai. Aquilo que chega como uma reportagem, um fake news da vida. Deus, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda as nossas famílias. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o dia a dia da igreja, dentro dos lares, as famílias retidas dentro dos lares. Deus, continue com as mãos estendidas, abrindo porta e abençoando em tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana excelente. Que a partir de amanhã, dia 8, as portas se abram para a tua vida. E que amanheça uma segunda-feira na sua vida assim, com esse coração acelerado, com essa mente a 1.000.000 por hora, de uma forma ousada. Você que não tem o prazer de ler Bíblia, ponha isso dentro do teu coração. Ore e peça a Deus que essa ousadia, ela se encaixe no teu coração e que nós continuemos aí. E quando voltarmos para o templo, nós voltemos aí cheios de ousadia de Deus para congregar e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.